Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fernanda Gondim e você está no Espiritismo Fácil. Hoje vamos dar aqui seguimento ao nosso estudo, do ESD, o nosso ESD online, aqui se aprofundando um pouquinho em alguns temas espíritas, baseados na apostila da FEB. Hoje a gente vai dar seguimento ao estudo da natureza dos espíritos, da origem e natureza dos espíritos. Hoje a gente vai ver o roteiro 2, que vai tratar do perispírito, conceito e natureza. Esse tema já foi um pouco introduzido no roteiro anterior, quando ele vai falando dessa formação fluídica que individualiza cada espírito, mas aqui a gente vai conceituar um pouco melhor o que é esse perispírito, porque ele é fundamental para o entendimento não só da questão da individualização do espírito, mas também mais na frente, quando a gente for estudar a atividade mediúnica, os problemas da obsessão, de doenças até, tudo isso passa pelo perispírito. Então é muito importante a gente entender, ter essa noção do que é o conceito e a sua natureza, e justamente os objetivos aqui são esses, analisar o conceito de perispírito e refletir sobre a sua natureza. Então ele começa aqui discutindo o assunto, justamente com a pergunta de Allan Kardec, quando ele diz: Allan Kardec indaga aos espíritos superiores: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Aqui os espíritos respondem: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Comentando essa resposta, Kardec cria a palavra perispírito, do grego peri, em torno, e do latim spiritus, alma, espírito, para designar esse envoltório do espírito, por comparação com perisperma, que envolve o envoltório, que envolve o germe do fruto. Como o espiritismo era uma ciência nova, muita coisa ainda não tinha como ser definida, Kardec, além de ser responsável por compilar todo esse conhecimento que se tinha até então, ele foi o criador também de diversos neologismos, Muitas palavras foram criadas, a gente vê isso na introdução do livro dos Espíritos, e uma delas foi justamente o perispírito, Não tinha um termo para definir isso, E aí é um dito, afirma Kardec, que o espírito é uma chama, uma centelha. Isto se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral. Aqui se não poderia atribuir forma determinada, porque é uma chama, como foi visto no roteiro anterior. Mas, qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. De sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da de espírito e não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem. Porém, o perispírito, só por só, não é espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente, o instrumento de ação. Então, o perispírito é esse envoltório que individualiza o espírito, é responsável, é um instrumento de sua ação, mas ele em si não é o espírito. Quando encarnado, o espírito ou perispírito é o laço que o prende ao corpo físico. Esse laço é uma espécie de envoltório semimaterial, mas como a gente viu aqui, ele pra gente ainda é muito, a gente não consegue ver, ele é muito vaporoso, mas para os espíritos ele é ainda assim muito palpável, A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, que é esse que a gente consegue tocar, essa matéria grossa que a gente consegue tocar aqui. O espírito conserva o segundo, que é o perispírito, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal. E a gente leva esse perispírito em todas as encarnações, por toda a nossa evolução, ele só vai se eterizando, se fluidificando à medida que a gente vai progredindo e vai mudando de mundo, Ele fica compatível com o mundo em que vivemos. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais: o corpo,
ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital, essa matéria, né, que a gente toca e vê aqui. A alma, o espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. E terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tal, no fruto, o germe, o perisperma e a casca. Então, o homem é a junção dessas três coisas. Um corpo sem alma não é um homem, a alma sem corpo também não é um homem. Assim como o princípio intermediário, que esse perispírito tem que estar presente nisso daí. Então, a gente é a formação desses três. Faltando um, não é homem, como a gente, um termo completo, né? A respeito do uso dos termos alma e espírito, Kardec assinala: seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito para o ser semimaterial formado desse princípio e do corpo fluídico. Mas como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, no uso, indiferentemente empregadas uma pela outra. Filosoficamente, porém, é essencial fazer essa diferença, considerando que a doutrina espírita é uma doutrina essencialmente filosófica, então a gente tem que entender essas nuances, né, da diferença de alma para espírito, né? É oportuno ressaltar que o perispírito tem tido outras denominações, das quais destacamos corpo espiritual ou psicossoma, pelo espírito André Luiz, corpo fluídico, mediador plástico e modelo organizador biológico, aqui por Hernando de Andrade. São diversas referências que a gente tem aqui para essa mesma coisa que a gente determina de perispírito. Então, aqui foi a introdução para entender a função do perispírito, mas na frente a gente vai entender todas as suas propriedades, como ele atua, a sua importância. Mas aqui já fica claro de que o homem é formado e a importância desse material fluídico para a gente ainda invisível, mas que nos individualiza e serve de união da alma com o corpo. Certinho? Era esse estudo que a gente tinha para hoje aqui sobre o perispírito. Se tiver alguma dúvida, comentário, sugestão, pode colocar aqui embaixo, que eu tento responder logo que possível. Se tiver mais vontade de aprofundar na doutrina espírita, tiver amigos, colegas que têm interesse de estudar, divulguem o link, divulguem a página e o canal, que isso é muito importante para o nosso crescimento. E até a próxima.